E aí, meu povo? Na luta ou nas lágrimas? Cada semana eu recebo mais um monte de mensagem, me divirto muito respondendo várias delas, tô tentando dar conta de responder todo mundo, demora um pouquinho, mas tô conseguindo. Às vezes eu recebo algumas mensagens pelo Instagram e eu publico aquelas conversas engraçadas, principalmente nos destaques. E muitas dessas conversas acabam me dando ideia de vídeo. Olha só como é que aconteceu uma delas. Kleber, adoro seus vídeos e amo ter conhecido seu canal antes de fazer o Enem. Em pouco tempo assistindo seus vídeos, já tomei mais buff que em todos os canais que já vi. E pensei que você poderia fazer um vídeo sobre chute. Sei que muita gente já falou disso, mas se você ainda não deu o seu buff, esse assunto ainda não teve tudo que precisa. KKKK. Tenho certeza que você tem alguma técnica secreta. Tá botando uma fé, hein? Vou dar uma técnica secreta de chute pra você. Não é pra espalhar, viu? Anota aí. Minha mãe mandou eu escolher... KKKK. Zoeira. Tá assistindo o vídeo? Ó, não vamos perder a amizade. Vou fazer um vídeo sim. Saber chutar é super importante. Aguarde. Ela deu 2 risadinhas. Você não presta. Não sei porque mandei mensagem pra você. Mas eu tô esperando o vídeo. Como assim? Eu presto sim. Presto pouco, mas presto. Chutar uma questão na prova, todo mundo vai chutar, mas tem gente que chuta melhor. Mas chute não é um negócio de sorte? Não é. E só pensa assim quem chuta mal. Uma pessoa que sabe chutar pode acertar até 2,5 vezes mais questões do que quem não sabe chutar. Ou seja, em 100 questões com 5 alternativas, uma pessoa usando a técnica correta de chute pode chegar a acertar até 50 dessas 100 questões. Enquanto uma pessoa que não sabe chutar vai tender a acertar 20 questões. Ah, eu duvido que você consegue provar isso aí. E você faz muito bem em duvidar? Porque quem não duvida não aprende. E mais, precisa aprender isso o mais rápido possível para praticar o maior tempo possível antes do Enem. Nesse vídeo eu vou falar sobre a questão do chute e como colocar isso na sua rotina de preparação. Meu nome é Kleber Wilson, sou formado em medicina, sou formado em engenharia e acredito que a educação pode mudar a sua vida. Olha que pergunta. O que é o Enem? Essa é muito fácil. É a porta de entrada para todos os meus sonhos. Pode ser. É um negócio que acontece nos piores dias do meu ano. Pode ser também. Mas dá pra gente pensar o Enem de um jeito um pouco diferente. Já parou pra pensar que o Enem é um conjunto de alternativas? Para ser mais específico, o Enem é um conjunto de 900 alternativas. 180 questões, 5 alternativas, 900, tá certo, é isso mesmo. Dentro dessas 900 alternativas, 180 delas garantem a sua aprovação. As outras 720 alternativas estão erradas. E elas têm uma única função na prova, que é confundir você. Cara, eu nunca pensei desse jeito. O mundo se abre uma nova perspectiva quando você entende o Enem dessa maneira. Não enxerguei essa magia toda, não. Mas você vai enxergar. Eu vou contar uma história. Um cara conhecido como Faro de Ouro trabalhava numa mina muito antiga que tinha um processo ainda bem arcaico. Depois que eles encontravam um veio de ouro em uma máquina, quebrava aquele material, triturava e jogava um monte de esteira inclinada que ficavam os funcionários aqui embaixo pegando as pedras que podiam ter ouro e separando. Esse cara, chamado de Faro de Ouro, tinha esse apelido porque ele era absurdamente famoso nessa mina. De todos os 200 funcionários, esse cara tinha uma característica única. O desempenho dele era inigualável. Ele trabalhava a mesma quantidade de hora que todo funcionário da mina, mas toda sacola que ele preparava tinha muito mais ouro do que a de todo mundo. Ninguém tinha dúvida e todo mundo concordava que esse cara tinha um dom especial. Quando o Faro de Ouro ficou velho e caiu de cama para morrer, o dono da mina foi visitar esse cara no hospital para fazer uma homenagem a esse funcionário que era inigualável, não existia ninguém parecido com ele. Conversa vai, conversa vem, e o dono da mina soltou uma frase assim: quando você se for, vai ser triste não ter você aqui mais. Eu não sei se algum dia eu vou encontrar alguém que consiga reconhecer uma pepita de ouro a quilômetros de distância como você é capaz. O velho Faro de Ouro olhou para o dono da mina de uma maneira espantada, como se não tivesse entendido o que o cara falou. Aí ele falou uma coisa super curiosa. Vai vendo. Eu acho que o senhor está enganado, porque eu não faço a mínima ideia de como é uma pepita de ouro. Aí foi o dono da mina que ficou confuso. Ele pensou que o velho estava variando. Falou, não é possível, tá perto de morrer, não deve estar mais entendendo as coisas, deve estar falando bobagem. Mas aí o Faro de Ouro continuou explicando e tudo fez sentido. Em toda a minha vida eu nunca procurei ouro. Eu sempre pensava em tirar da esteira a madeira, terra, pedra, as plantas, o mato. Depois que eu tirava tudo que eu sabia que não era ouro, eu sabia que só ia sobrar o ouro na esteira. Aí sim o dono da mina ficou... Sabe o que aconteceu com o dono da mina? Fez um negócio esquisito na cabeça dele. Puf! Você percebeu a magia dessa história? Pensa no Enem. O seu objetivo é encontrar as 180 alternativas corretas. Mas se você for capaz de tirar as 720 alternativas erradas do seu caminho, o que sobrar ali é ouro. Puf!
Quando eu olho para toda a minha história prestando Enem, eu acho que dá para falar que existe um desempenho antes de eu descobrir isso e depois de eu descobrir isso. Você não vai querer dizer que você só passou em medicina por causa disso não, né? O que me fez passar em medicina foi encontrar várias alternativas corretas dentro das 900 alternativas que tinham lá. E quando eu tive essa sacada de separar as erradas para deixar as certas aparecerem, eu consegui encontrar mais alternativas corretas. Então dá para falar sim que eu passei em medicina também por causa disso. Mas vem cá, para saber o que é uma alternativa errada, você não tem que ter o conhecimento? Tem sim. Mas pensa na história do faro de ouro. Ele não precisava saber como era a pepita de ouro para encontrar o ouro. O que ele fez foi ficar muito bom em diferenciar o que era mato, madeira, pedra, planta e tirar isso do caminho. Ele conhecia muito mais essas coisas do que ouro propriamente dito. Rapaz, é verdade. Se for pensar assim, para desmascarar as alternativas erradas, eu preciso ter muita prática no uso de alguns conhecimentos e algumas competências, como interpretação, comparação, diferenciação. Esse é o tipo da coisa que ficar falando não adianta nada. Eu preciso mostrar para você como isso funciona e aí fica mais fácil explicar o processo todo. Claro que eu fazendo, explicando para você vai demorar muito mais do que quando eu consigo fazer isso numa rotina de preparação. Eu faço isso no estalo. Mas vai ser bem divertido mostrar isso para você. Eu vou pegar uma questão aleatória. O meu método para escolher essa questão aleatória foi o seguinte: faro de ouro, são 10 sílabas. Eu vou pegar a questão número 10 do último Enem, que foi o Enem 2018. Olha só. Bom, a questão 10 do Enem 2018 é essa aqui. Eu já vejo que a questão tem uma imagem, um texto, e lendo a referência, o texto é de Guimarães Rosa. Já dá aquele frio na espinha quando você vê que é do Guimarães Rosa. Porque se tem um cara que usa o português de um jeito totalmente dele, é o Guimarães Rosa. Eu não vou olhar nem o texto nem a imagem. Eu vou direto na pergunta da questão e depois eu olho as alternativas, para já fazer um processo que eu acho fundamental. Vocês vão entender. Lendo a pergunta da questão. A imagem integra uma adaptação em quadrinhos da obra Grandes Sertões Vereda, de Guimarães Rosa. Pegaram a obra do cara e fizeram um quadrinho. O que basicamente é colocado na obra quando você faz um quadrinho? Desenho. Na representação gráfica, a inter-relação de diferentes linguagens caracteriza-se por... Ele está falando de duas linguagens. Uma linguagem escrita e uma linguagem desenhada. E ele quer saber como a inter-relação dessas duas linguagens é caracterizada. Então nós vamos ter que olhar para as alternativas, pensando sempre essas duas coisas. Estou analisando o desenho e estou analisando o texto. Eu nem vi o desenho nem vi o texto, mas a pergunta da questão já me fala isso. Depois que eu entendi o que a questão quer de mim, vem uma pergunta na minha cabeça na hora. Qual é a frase principal da pergunta da questão? Na representação gráfica, a inter-relação de diferentes linguagens se caracteriza por quais diferentes linguagens? A escrita e o desenho. Depois que eu entendi o que a pergunta quer, vem uma próxima pergunta que eu me faço. O que cada alternativa tem que pode tornar ela errada? Olha como eu vou brincando com as alternativas. A. Romper com a linearidade das ações da narrativa literária. Se a história e o texto falaram de uma coisa, depois de outra, mantendo uma linearidade, história e imagem, essa alternativa A está errada. B. Ilustrar de modo fidedigno passagens representativas da história. O texto conta uma história, as imagens têm que ser fidedignas a essa história que o texto conta. Se não for, já era. C. Articular a atenção do romance à desproporcionalidade das figuras. O que eu vou procurar sobre essa C? Eu vou ver primeiro se tem tensão no romance e segundo se tem figura esquisita. Desproporcionalidade de imagens, de figuras, tem que ser desenho estranho. D. Potencializar a dramaticidade do episódio com recursos das artes visuais. Eu vou procurar se tem um texto dramático e se tem um desenho dramático. Se não tiver, já era. E. Desconstruir a diagramação do texto literário pelo desequilíbrio da composição. Se eu conseguir ler o texto tranquilamente, mesmo no meio da imagem, eu já vou perceber que não teve nada de desconstrução da diagramação e a E está errada. Aqui eu me forço a ser um Sherlock Holmes, em que o jogo é encontrar as pistas que podem tornar as alternativas erradas. Eu tenho que me controlar para não olhar para a alternativa e olhar para a imagem, olhar para a alternativa e olhar para a imagem, porque isso gasta tempo e isso vai confundir a minha visão das coisas. Eu vou me confundir com as alternativas, eu não vou saber exatamente o que eu estou pensando sobre uma e o que eu estou pensando sobre outra. Eu faço análise de todas as alternativas, depois que eu tenho toda essa imagem montada na minha cabeça, sabendo o que eu devo procurar para marcar como errada cada alternativa, aí sim eu vou para a imagem e vou para o texto que a questão trouxe. Vamos ler. Daí vieram me chamar a causa de um bezerro. Um bezerro branco, erroso, os olhos de nem ser se viu, e com máscara de cachorro, determinaram. Era o demo. Cê é louco! Era o demo? Pega o detalhe do olho desse bezerro. Eu tenho uma irmã que morre de medo dessas coisas. Ela assiste todos os meus vídeos e eu não vou falar nada. Quando ela chegar nessa parte do bezerro que o pessoal achou que é o demônio, ela certamente já parou o vídeo e jogou o celular fora.
Pá! Deram um tiro no bezerro do capiroto. Mataram. Será? Fosse eu, ficava na dúvida. Eu mandava minha irmã ir conferir se matou mesmo ou não. Dono dele, nem sei quem for. Olha o Guimarães, o jeito que ele fala. Dono dele nem sei quem for. Vieram emprestar minhas armas, cedi. Não tenho abusões. O senhor ri certas risadas. Olha, quando é tiro de verdade, primeiro a cachorrada pega a latir. Depois, então, se vai ver se deu mortos. Senhor, tolere. Isto é o sertão. Agora repara, o Sherlock Holmes entrando em ação. Já dá pra eliminar uma alternativa de cara. A alternativa B fala que o desenho tem que ser fidedigno à história. Você percebeu quando ele descreve o bezerro? Que cor que o bezerro é? O bezerro é branco. Olha no desenho a cor desse bezerro. Já não é fidedigno. Tchau, B. Já era. Rapaz, isso é divertido demais. Eu não tô falando? A C também já escorrega. Tem tensão? Rapaz, se um bezerro endemoniado não tem tensão, o que mais tem tensão nessa vida? Mas a questão é, existe uma desproporção das figuras para expressar essa tensão? É só analisar as imagens. A arma tá normal. O bigode tá grosso, normal. O bezerro possuído tá dentro das proporções da paranormalidade, normal. C, tchau. Rapaz, já foram duas. A história é linear? Chamam o cara por causa do bezerro, matam o bezerro. E depois eles explicam que no sertão as coisas são assim. As imagens mantêm uma linearidade com o que ele fala. Tchau, A. Olha só, tá quase. Eu consegui ler o texto sem dificuldade. A composição das imagens não atrapalha a leitura do texto, nem muda a diagramação. Então a E espirra também. Nesse momento só me resta dar uma conferida de leve na D. A história é dramática. O desenho do bezerro é dramático? Ele não é fofinho. O bicho é dramático. Você viu como é que ele expressa o tiro? Pam! Tem lá um desenho vermelho pra dar aquela dramaticidade. E o cara só com uma boca, um bigodão sombrio, escuro, falando. Nunca que eu vou conseguir fazer isso no meio da prova. Se eu for desse jeito, eu vou fazer 3 questões no Enem. E tem 180 pra resolver. Como é que faz? Eu também não conseguia fazer um monte de questão assim. Eu precisei treinar durante a preparação para conseguir isso. Por isso que o diferencial nos meus resultados no Enem não surgiram exatamente na hora que eu descobri isso. Só foi surgir resultado quando eu consegui colocar isso na minha rotina de preparação. E toda questão que eu ia fazer quando eu estava me preparando, meu objetivo era um só. Encontrar a melhor maneira e mais rápida de eliminar o máximo de alternativa errada. E não demorava não. No começo demorava muito, mas mesmo demorando, eu já comecei a acertar mais questões. Aí não valia a pena abandonar o método e voltar a errar só porque eu demorava para fazer a coisa toda. O segredo aí era ganhar prática para conseguir fazer mais rápido. E se eu não conseguir desmascarar todas as alternativas erradas? Desmascare o máximo que você conseguir. Quando eu comecei a fazer isso em todas as questões do Enem, eu notei uma coisa fundamental. A minha quantidade de acerto entre as questões mais complicadas, as mais difíceis, aumentou, mas não aumentou muito não. Quando a questão era muito difícil, eu não conseguia eliminar todas as alternativas, ainda ficava em dúvida entre algumas e acabava errando algumas questões dessas. Por outro lado, a coisa mais incrível que aconteceu foi que o meu índice de erro nas questões fáceis foi praticamente a 0. E aí vem a parte interessante. Você lembra da fada da TRI? Fada da TRI é uma entidade que dá recompensas muito generosas para quem acerta todas as questões fáceis no Enem. Quando eu acertei praticamente tudo que é questão fácil que tinha naquela prova do Enem, a fada da TRI deitou feitiço na minha prova. E aquelas poucas questões difíceis a mais que eu acertei passaram a valer muito. Isso jogou minha nota nas estrelas e, por tabela, me jogou para dentro de um monte de faculdade de medicina que eu podia escolher onde eu queria fazer. Existem alguns detalhes que são capazes de mudar tudo na sua preparação. Esse lance de trabalhar as alternativas erradas é um deles. Isso é tão importante que no Doodle eu construí um recurso para você treinar essa coisa de eliminar a alternativa. Todas as questões do Enem têm 5 alternativas, A, B, C, D e E. O Doodle tem uma outra alternativa a mais que é eu respondi, mas eu tenho dúvidas. Ah, eu vi esse negócio lá mesmo, mas eu não sei quando eu tenho que usar isso aí não. Vamos entender isso aí. Uma questão que tem 5 alternativas e só uma correta, dá para você a chance de 20% de acerto se você chutar de qualquer jeito. Você tem uma alternativa correta em 5, 1 dividido por 5 dá 0,2, o que significa 20%. Se você tem 20% de chance de acerto, significa que você tem 80% de chance de erro. Não tem meio termo, ou você ganha ou você perde, não tem como empatar. Se a gente pensar em chutar a prova inteira do Enem, as 180 questões, é provável que o nosso índice de acerto estatisticamente fique próximo de 36 acertos. Qualquer questão que você for fazer, se você não conseguir eliminar nenhuma alternativa como errada, significa que você tem 80% de chance de errar e nem precisa falar nada. Você tem que marcar aquela caixinha da dúvida porque você tem muita dúvida.
Aí você começou a estratégia de eliminar alternativas. Deu aquela analisada rápida, percebeu que a alternativa E está errada. Ainda faltam 4 alternativas e uma alternativa correta entre elas. Isso dá para você 1 em 4, 25% de chance de acerto, 75% de chance de errar. Já sei, 75% marca caixinha ainda, né? Sem dúvida. Nas questões que você conseguir eliminar 2 alternativas, a sua chance fica de uma alternativa correta dentro de 3 opções, o que dá 1/3 ou 33% de chance de acerto, 67% de chance de erro. Apesar de ter melhorado, sua chance de errar ainda está alta, caixinha da dúvida nela. Por fim, a gente chega ao terror dos pessimistas. Quando você consegue eliminar 3 alternativas, você vai ficar em dúvida entre 2, tendo 50% de chance de acerto e 50% de chance de erro. Ah, essa situação eu conheço bem. Se eu marco uma, eu fico morrendo de vontade de mudar e marcar outra. Eu mudo. Errei. Mesmo nessa situação, que você ficou com 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar, é importantíssimo marcar a caixinha do erro. Porque você tem uma alternativa que você acha que ela é tão certa quanto a outra ou tão errada quanto a outra. Se ainda tem coisa para ser esclarecida, senta o dedo na caixinha da dúvida. Tá, e aí? Eu marco essa caixinha da dúvida, dou a minha resposta e... Quando você faz essa marcação, o Doodle entende exatamente onde estão as suas dúvidas. Toda questão dentro do sistema tem uma competência, uma habilidade associada a ela, e quando você marca a dúvida, ele consegue fazer um mapa daquilo que você ainda não tem total domínio para resolver. Mesmo que você marque a dúvida e acerte a questão, e vai acontecer algumas vezes, o Doodle vai entender que ali ainda tem que tirar uns paus, umas pedras, uns matos, para ficar só o que é ouro. Ah, mas quando a gente acerta uma questão que a gente ficou em dúvida entre umas alternativas, dá alegria no coração, não dá? Dá sim, mas toma cuidado com essa alegria. Essa alegria não pode impedir você de olhar para essa questão com mais cuidado. Quando você abrir as questões na aba lateral, vai aparecer para você uma marcação, mesmo as questões que você acertou, dizendo que aquela teve dúvida. Mas então quer dizer que mesmo as questões fáceis eu tenho que fazer desse jeito? Eu faço porque quando tem coisa séria em jogo eu não gosto de brincar. Nem durante a preparação eu brinco de procurar a alternativa correta direto. Esse negócio de marcar a alternativa direto sem avaliar todas elas virou para mim um hábito proibido, que nem outras coisas, tipo... limpar a mão de óleo de pastel na roupa dos outros. Eu tenho vontade de fazer, mas não faço mais. Depois que eu perdi 3 amigos, dos 4 que eu tinha, eu parei de fazer isso aí. Não faço mais não. Se você não colocar na sua rotina, não vai aparecer no Enem. Ah, eu vou deixar para fazer isso no dia do Enem. Não vai fazer. Gostou desse vídeo? Bom, né? Senta o dedo com aquele óleo de pastel nesse like aí pra gente. E fala pra todo mundo que o canal aqui é buff mesmo. E se você tem um amigo que não manja nada dessa parada de chutar, encaminha esse vídeo pra ele. Valeu!